Amém. Graça e paz, igreja. Se você está sentado aqui hoje, é porque ou você é louco, ou porque você está querendo virar louco, né? Porque a palavra nos diz que Deus fez as coisas dele loucas para envergonhar os sábios desse mundo. Eu estou falando isso porque ontem eu estava num almoço de trabalho e com alguns companheiros de trabalho ímpios e surgiu o assunto de igrejas evangélicas, né? Surgiu assunto de pastores e, de certa forma, eu tenho que admitir, existem muitos enganadores, muitos homens que se dizem homens de Deus, mas na verdade buscam outras coisas. E por acaso falaram do pastor Silas Malafaia, que não é meu parente segundo a carne, mas se ele é filho de Deus, eu creio que ele seja, ele é meu irmão em Cristo, então é meu parente. Falando daquela entrevista que ele teve com a Marília Gabriela, e eu assisti, achei muito interessante, mas das pessoas que estavam comigo disse o seguinte: ele é louco, né? Eu tive que falar, ele é louco. Ele é louco. Louco pelo Senhor. E é tudo invertido no mundo, né? Se a gente olha o mundo pelo viés da Bíblia, a gente vê que as coisas são invertidas. O que é normal no mundo é anormal para nós. O que é normal para nós é anormal para o mundo. Com certeza vocês já devem ter escutado da geração Y. Geração Y é uma geração classificada aí pelos sociólogos, pelos antropólogos, nascida de 1978 até 1990. E a característica dessa geração é ser uma geração que não se contenta com pouco ou não se contenta com nada. Eles estão sempre buscando alguma coisa diferente. É muito normal você... Às vezes eu leio alguns artigos de recursos humanos, de empresas, e as empresas se adaptando a essa geração, porque é uma geração que não espera as coisas acontecerem. Quem é mais experiente, está há muitos anos no mercado de trabalho, sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Você tem que ir galgando a cada dia, construindo uma reputação, construindo uma carreira. E essa geração não, essa geração quer mudar, quer satisfazer a alma deles. E mais uma vez, a gente, olhando pelo viés da Bíblia, a gente vê essa geração Y, a geração do diabo. Por quê? Porque vai contra a palavra de Deus. Eu estou classificado pelo mundo nessa geração, mas eu posso dizer com total certeza, eu não pertenço a essa geração, eu pertenço à geração de Cristo. E a geração de Cristo se satisfaz com Cristo e tem paciência. A mensagem que eu vou trazer hoje diz sobre aprendendo o tempo do Senhor, ou exercitando o descanso no Senhor, que é uma questão que eu tenho aprendido, posso falar, na minha vida, mas com mais intensidade nos últimos meses. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 3, versos 1 até o versículo 8. Eclesiastes é um livro muito interessante. Quem não leu, deveria ler. Quando eu era um pouco mais jovem, eu gostava muito de ler alguns livros de filosofia. E eu lia lá Sócrates, lia
Platão, lia aqueles filósofos. O dia que eu li Eclesiastes, eu deixei aqueles livros de lado porque 3, de 1 a 8. Eu deixei aqueles livros de lado porque eu vi o que é a verdadeira filosofia da vida, que é a filosofia da Bíblia. Vamos ler. Começa assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Essa passagem é muito clara, não tem muito o que explicar aqui. E o Senhor está dizendo, é assim, tem um tempo para cada coisa. Uma outra questão também na Bíblia, muitas vezes o Senhor usa figuras da lavoura ou da agricultura. E é bem interessante essa figura, porque se você entende como é o trabalho do homem do campo, você vai entender que o homem do campo tem que entender que existe tempo. Existe o tempo de plantar, e quando você já semeou, já jogou a semente, não tem muita coisa que você possa fazer, você tem que esperar aquilo brotar e dar o fruto. E quando vem o fruto você colhe, e daí começa um novo ciclo de novo. Então a gente tem que pegar os exemplos que o Senhor dá. Jesus usou muitas vezes exemplos como esse, para a gente entender como é que é a lógica do Senhor. Como eu estava falando aqui, nós, os filhos de Deus, não somos desse mundo. A Bíblia nos diz isso. Nós somos do reino dos céus. E a nossa lógica não é a lógica do mundo. A nossa lógica é a lógica do reino dos céus. Nos últimos meses, da última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei para o Senhor, para vocês, uma experiência que eu estava tendo. Estava chegando o final da obra que eu estou trabalhando ainda, e parecia, na época até falei, parecia abertura de temporada de negócios no futebol. No futebol, a gente sabe que tem as temporadas e tem as janelas de abertura. Infelizmente, o Botafogo perdeu um jogador na véspera de fechar a janela, né? Então, nesses dias lá na obra, a conversa não era mais a obra, não era resolver os problemas da obra. Era cada um resolver o seu problema. Qual era o seu problema? Achar um novo lugar para trabalhar, uma próxima obra. E comigo não foi diferente. Me veio aquela ansiedade também. E o Senhor me levou de uma forma a entender, que eu vou entrar em detalhes aqui mais à frente, que tudo tem um tempo. E que o tempo quem determina é Ele. Porque a nossa vida não é determinada pela nossa vontade. Se você um dia creu no Senhor e morreu com Ele na cruz e ressuscitou, a sua vida passa a ser regida pela vontade do Pai. Assim como a agricultura, quem trabalha com obra tem que entender que é um mercado de ciclos. A obra tem outras fases também, mas basicamente 3 fases. Tem a fase da conquista, você tem que conquistar um contrato, isso demanda tempo, demanda estudo, demanda projeto, demanda várias coisas. Planejamento, outras coisas. Tem um tempo de executar a obra. Nesse tempo de execução, normalmente você vê uma curva de pessoal de obra, a curva vai subindo, chega a um pico de mão de obra,
e depois aquilo vai decaindo. Então quem trabalha com obra está acostumado a ver muitas pessoas sendo contratadas e depois muitas pessoas sendo demitidas. Esse é o normal. E depois tem um tempo de fechamento, que é a preparação para entregar, quer dizer, a obra já foi entregue, mas você tem que fechar aquela documentação. Então, quando eu estava no meio dessa ansiedade, eu posso chamar assim, eu orei ao Senhor, eu orei por 3 vezes ao Senhor. Na primeira vez eu orei e perguntei ao Senhor, Senhor, para onde eu estou indo? E o Senhor me respondeu. Ele me deu uma palavra lá em Eclesiastes também, no capítulo 11, versículo 1 e o versículo 5. Que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o versículo 5: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Quer dizer, Deus foi direto comigo, né? Eu me senti ali um pouco igual ao Nicodemos. Quando o Nicodemos chegou perguntando um monte de coisa para o Senhor falou assim, importa nascer de novo. Ele não perguntou aquilo, mas o Senhor falou. Então o Senhor me falou no primeiro versículo, lança o teu pão sobre as águas. Eu entendi aquilo assim, como continua o que você está fazendo. Vai fazendo aí, vai trabalhando. E depois, ele respondeu, para onde você vai não te interessa. Não é a tua parte. A gente tem que entender, às vezes a gente ora para o Senhor achando que Deus é bola de cristal. E Deus não é bola de cristal. Ele quer que a gente confie nele. Porque a nossa intenção é pegar, Senhor, me responde aí, o que eu vou fazer? Para a gente já se preparar e sair na frente fazendo. Mas com ele não é assim. Com ele é, calma aí, espera em mim que eu vou te dar a direção certa. João 3, lá nessa passagem de... Não precisa abrir, não. Nessa passagem de Nicodemos, mais um pouquinho à frente, diz assim, 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se nós somos nascidos do Espírito, não interessa para onde a gente vai, interessa o Senhor nos levar. Então, a gente não tem que saber. E aí eu orei uma segunda vez, né? Orei uma segunda vez ao Senhor, o Senhor me deu a resposta, entendi. Mas fui orar ao Senhor, mas pai, é para eu fazer alguma coisa, ir buscar alguma oportunidade, e fazer alguma política, não sei o quê. E o Senhor me deu uma segunda palavra, que está lá no Salmo 125, versículo 1 e 2. E diz assim, eu vou esperar vocês abrirem. Diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quer dizer, o Senhor de novo foi direto, certinho, dizendo ali, Bernardo, fica quieto, confia em mim e está tudo certo, você não tem que fazer nada. Então eu me calei e continuei. Ele já tinha dito para eu continuar trabalhando, vai fazendo as tuas coisas, mas não sosseguei. Orei mais uma vez ao Senhor e na teimosia orei de novo, Senhor, eu devo fazer alguma coisa para sair dessa obra, para ir para um desafio novo? E o Senhor me deu uma terceira palavra, que foi em Esdras 1, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, para que se cumprisse a palavra do Senhor,
Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Qual foi o entendimento que eu tive quando o Senhor me deu essa palavra? Ele falou assim: o Senhor levanta as pessoas para fazer a vontade dele. O que eu quero dizer com isso? Eu estava ali ansioso, buscando, querendo fazer uma política, querendo fazer alguma coisa para garantir o meu futuro. E o Senhor falou assim: não, você tem que confiar em mim e não fazer nada. Depois ele falou assim: espera que na hora certa eu levanto alguém que vai fazer por você. Você não tem que fazer nada. A história que eu estou contando, eu estou no meio dela. Eu não sei qual é o futuro dela. Mas eu estou aprendendo a descansar. E o testemunho que eu posso dar disso foi que eu olhando para trás hoje, olhando os 3 meses e olhando até atitudes que eu tive anteriormente, hoje eu vejo como é bom descansar no Senhor. Como a tua alma fica em paz, como você fica tranquilo. Eu estou praticamente há 3 meses, sem muita atividade de trabalho, mas estou ali, o Senhor mandou eu ficar ali. E nesse tempo todo eu tenho dormido mais, tenho chegado mais cedo em casa, tenho resolvido todas aquelas pendências, aquelas pendengas suas que ficam para lá, que você vai deixando de lado. Estou resolvendo tudo. Fui no consulado, tirei visto, estou fazendo a escritura do nosso apartamento, estou resolvendo um monte de coisa que eu não teria tempo nunca para resolver. E nesse meio tempo, a gente tem que entender a vontade do Senhor. Nesse meio tempo, o Senhor me botou numa posição de fora, olhando para as coisas, e eu vejo os ímpios subindo, caindo, correndo, se estressando, e eu estou calmo, eu estou tranquilo. Surgiram algumas vagas que poderiam, assim, que naturalmente seriam minhas, e o Senhor me tirou de lá e botou pessoas lá. As pessoas foram, caíram. Na minha frente, na minha vista. Então, a gente vê o cuidado do Senhor livrando você de estresse. Livrando você dessa correria do mundo, dessa loucura do mundo. Nesse tempo, eu não vou dizer que eu não tive ansiedade, que não teve momentos que eu tive ansiedade, mas o Senhor foi fiel na palavra dele, de levantar pessoas e falar: não, para. Um dia eu cheguei para um dos meus chefes lá e falei, tinham me convidado para uma oportunidade, e eu fui falar com ele e falou assim: você não acha que você está muito ansioso, não? Um ímpio. Eu falei: espera, deixa a poeira baixar. A gente, quando o Senhor quer ensinar, Ele ensina, né? E uma outra questão que é interessante ver nesse aspecto é a questão da ansiedade. A ansiedade depõe contra a nossa fé. Porque o que é a fé? A fé é esperar naquilo que não se vê, né? A fé é um dom de Deus, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você crê, você espera. Mas a ansiedade, ela meio que cega teus olhos, né? Eu consigo enxergar que os frutos da ansiedade acontecem de 2 maneiras. Uma, ela pode causar uma paralisia. Você fica tão ansioso, tão buscando tantas coisas ao mesmo tempo, que você não consegue fazer nada. E a outra é uma precipitação, tomando talvez decisões erradas. Quem já tomou decisão errada sabe como é ruim, que a decisão errada parece uma pessoa chata que fica te cutucando ali, te lembrando toda hora. Tem lá em casa, quando eu e a Patrícia a gente se mudou, eu julgo que eu tomei uma decisão errada, mas é de uma besteira. A gente chegou no apartamento, olhou o piso, eu falei: não gostei desse piso.
Achei o piso feio, né? Mas não queria gastar muito dinheiro, então deixei o piso lá. Mas agora, todo dia que eu abro a porta de casa, eu olho pro piso e falo assim, piso é feio pra caramba. Então, uma decisão errada que todo dia ela me cutuca, né? Mas essa é uma besteira. O Salmo 32:10 diz assim: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu pude ver isso, né? Eu estou há 3 meses nessa situação e 3 meses eu estou vendo isso. O Senhor me protege. Eu estou escondido, quietinho no meu canto e o Senhor provendo. Na última semana, eu fui avaliado. Tive a minha avaliação. E para minha surpresa, para a glória do Senhor, eu fui avaliado muitas vezes melhor do que eu achava que eu merecia. Foi muito além. Foi uma coisa que eu não esperava. Então, o Senhor prepara um cenário. Eu queria ter saído lá atrás. Ia sair na avaliação antiga, ia talvez ir para uma vaga não tão boa, mas agora o Senhor está preparando o caminho todo. E a gente olha, eu estava até conversando com o Arão mais cedo, a gente olha o cenário brasileiro hoje, é um cenário ruim. O ano que vem é um ano de eleição, quer dizer, o político vai estar preocupado com eleição, não preocupado com economia, ou preocupado, no meu caso, com as obras. O dólar subindo, os juros subindo, então a característica é de uma recessão. Eu tenho escutado de muitas pessoas sendo demitidas. Eu olhando com os olhos do mundo, era para eu estar aflito, nervoso, e o Senhor me ensinou. Agora eu não largo mais isso, eu aprendi a descansar no Senhor. João 17,16 diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. É o Senhor Jesus falando. Então nós não somos do mundo, nós não andamos conforme as regras do mundo. Aí o Salmo 32:8, se vocês quiserem anotar, são 5 versículos que eu vou ler. 1 João 17:16. São palavras para a gente entender a lógica do Senhor, guardar essas palavras, crer e confiar no Senhor. Então João 17:16 diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Depois o Salmo 32:8. Que diz assim, posso ler? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esse é o Senhor dizendo. Então, nós não somos do mundo. Depois Ele é quem nos guia. Provérbios 9:10. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o Senhor é quem nos guia, temer a Ele é ter sabedoria, e conhecer a Ele é ter entendimento. Aí, às vezes, no meio desse caminho, Satanás lança uma seta e você tira o teu foco do Senhor e vem aquela ansiedade. Aí a gente canta sempre aqui o Salmo 43, que diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Então o Senhor instruindo a gente a esperar nele, colocar nossa confiança nele. E por fim, Jó 33:14, que diz: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Quando a gente está cegado pela ansiedade, a gente não tem sossego nem capacidade de orar.
Tem que repreender a ansiedade para conseguir orar e para conseguir entender o que o Senhor quer falar conosco. Eu vou pedir permissão para o Aranha, para minha mãe. Eu não sei se tem alguém passando por ansiedade, por alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de orar, porque o Senhor me deu esse livramento. E é uma coisa que a gente tem que entender, tomar posse e praticar. Cria na palavra do Senhor. Então eu vou pedir, se tiver alguém com alguma ansiedade, com alguma coisa que não está conseguindo deixar de lado, deixar o Senhor trabalhar, vem aqui na frente que a gente vai orar.